que bom estarmos aqui reunidos novamente, né? Então, hoje a gente vai começar aqui vai dar continuidade, na verdade, ao nosso conteúdo, né? O populismo no Brasil, a última parte. Estamos chegando aí, né? Batendo aí na porta do governo dos militares, a conhecida ditadura militar. Então, vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos ver dois governos, que é o governo de Jânio Quadros e João Goulart. Os nomes são meio parecidos, mas cuidado aí para não confundir. Então vamos lá, o primeiro governo é de Jânio Quadros. Gente, Jânio Quadros, ele é uma figura assim, icônica da política brasileira. Posso dizer que é um dos presidentes mais doidos que nós já tivemos. E aí o que acontece? Jânio Quadros, ele se elegeu com um discurso, ele é o populismo em pessoa. Ele se elegeu, ele ia para os comícios com a vassoura na mão. E no meio do comício, né, ele usava vassoura e cantava o jingle dele, varre, varre, vassourinha. Essa ideia era para varrer a corrupção, né, ele chamava de bandalheira, que é a corrupção dos políticos, a corrupção dos funcionários públicos, enfim. Ele dizia que ia moralizar a nossa sociedade brasileira. E no meio do comício ele tirava um sanduíche do bolso de mortadela para se identificar assim com o povo. Olha só, meu lanche tá aqui amarrotado na minha roupa. É uma coisa assim bem doida. Aqui tá, né, ao fundo a figurazinha do Jânio Quadros. E aí o que acontece, né? Com esse discurso ele conseguiu ganhar o cargo de presidente. Mas quem assumiu como vice foi um coleguinha da oposição, João Goulart. Naquele período, só lembrando, o vice ele era votado separado. Votava-se no presidente, votava-se no vice. E às vezes o vice poderia ser de uma outra chapa política, até de oposição. E foi o que aconteceu. Jânio Quadros, ele vamos identificar aqui de forma mais clara, de uma perspectiva mais conservadora, moralista, de olhar mais para um governo alinhado aí aos interesses do capital estrangeiro. Ele tem uma postura mais voltada aí, né, para a elite. Enquanto João Goulart, que foi eleito quanto vice, ele é do trabalhismo, ele é um político que foi formado por Getúlio Vargas, então é uma outra perspectiva, isso não vai dar muito certo. Então vamos lá, já disse que ele é bem estranho, vamos ver ele na prática. Ações do governo de Jânio Quadros, que durou em torno de 7 meses. Sim, ele só governou por 7 meses. Medidas moralizantes. Gente, tipo assim, o Brasil está se acabando em crise econômica, tá? É depois do governo do Juscelino Kubitschek, que pegou tudo quanto é dinheiro para fazer Brasília, empréstimo, né, à torta e à direito. A gente está devendo o mundo todinho. E aí o homem está preocupado com questões moralizantes. Beleza, eu entendo. Eu sei que é importante. Os galos estavam morrendo nas brigas de galo. Beleza. E o Brasil se acabando economicamente, pois ele vai lá e para o Congresso inteiro para votar com urgência uma lei contra a rixa, né, de galos. Bom, bacana, né? Direito dos animais, beleza, gostei. Mas aí também vai lá, mais uma lei. Tá proibido esse negócio de lançar perfume nas festas. É droga, né? A famosa droga. Também beleza, bacana. Aí ele começou a pegar pesado. Os homens que apoiaram o governo dele, acho que nessa hora tiraram todo o apoio. Gente, ele vai proibir o uso de biquíni. É o maior de 2 peças, tá? Em desfiles de moda e também nas ruas. Então só podia usar se fosse maiô. No próximo slide eu vou mostrar para vocês qual era o biquíni da época. Eu tenho pena do Jânio Quadros na atualidade, gente. Ele vê a galera na praia com seus fios dental. E aí você vai ficar horrorizado. Porque, sinceramente, medidas moralizantes extremas aí, né? No sentido de... Oi, o que tá acontecendo? O que é isso, produção? O Brasil tá se acabando e o homem tá preocupado com a galera usando o biquíni ou maiô. Meio sem nexo, né? Ele vai alinhar o Brasil ao FMI. O que é isso? O Fundo Monetário Internacional é uma instituição que concede empréstimo aos países membros, no caso o Brasil. Só que eles exigem algumas coisas. Por exemplo, se eles concederem empréstimo, eles não querem que seja investido em muita coisa social no país, não. Só assim eles vão ter a garantia de que aquele país vai pagar a dívida. Então, o Jânio Quadros vai renegociar nossa dívida, né?
ele vai arrochar salários, ele vai tirar alguns subsídios que ajudavam, né, no barateamento da gasolina, por exemplo, né, do petróleo, do barateamento do trigo, que era importado, enfim, ele vai tirar alguns benefícios da população para poder, né, estar junto aí com o FMI, concedendo empréstimos para pagar outros empréstimos. Bem legal o Brasil, né? Relações comerciais com a União Soviética e com a China. Gente, estamos na Guerra Fria, não esqueçam aí nesse contexto. Guerra Fria tá pipocando, a confusão, a treta tá grande. Cuba acabou de passar por uma revolução, inclusive tá aqui um dos líderes da Revolução Cubana, né? O Ernesto Guevara, acabou de passar por uma revolução e Cuba é do ladinho dos Estados Unidos. Estados Unidos tá de orelha em pé, tá daquele jeito. Aquele negócio fechado, que não cabia fio de cabelo feito da ponta, de medo desse negócio de socialismo chegando aqui nas Américas. Chegou em Cuba, do ladinho dos Estados Unidos, e aí o Brasil, né, reatando relações comerciais com a União Soviética e com a China, que são socialistas. Isso não pegou muito bem, tá? Então ele vai dizer que o Brasil é livre, e o Brasil faz relação comercial com quem quiser, e não tá nem aí pra Guerra Fria. Pra terminar de lascar de vez. Você pensa que já lascou? Não, vai lascar agora. Tá aqui a fotinha ao fundo que não me deixa mentir. Jânio Quadros chama até o Brasil Ernesto Guevara, sim, um dos líderes da Revolução Socialista em Cuba. Vem pro Brasil e ele é condecorado com a maior honraria, né, do Exército Brasileiro, que é a Medalha Cruzeiro do Sul. Nada a ver. Gente, é sério. Tem coisa nessa vida que eu consigo até explicar, mas essa aqui eu não consigo não. O que esse homem quer trazer nesse outro pro Brasil, né, o Ernesto Guevara, para condecorar? Não tem nada a ver com a história do Brasil. O que esse tem que receber, né, uma medalha brasileira? Tá no meio da Guerra Fria, tá numa confusão, o povo já fica com medo do comunismo, o homem ainda faz isso. Então complicou um pouco a situação dele. Quem apoiou, né, o Jânio Quadros a assumir o poder, começou a tirar seu apoio. Vai ser doido longe. Né? O Brasil era alinhado aos Estados Unidos. Não era para ele estar fazendo essas coisas aí diante daquele contexto, né? Beleza, tá com vontade? Tranquilo. Mas nós estamos num contexto bem diferentão. Guerra Fria. Resultado. O Jânio Quadros, ele vai ter uma ideia bem doida. Pra terminar de lascar toda a história aí, né? Ele vai achar assim, ó, o vice dele não é amado. Gente, os militares detestam João Goulart. A elite detesta João Goulart. O João Goulart é amado pelo povo, tá? Porque ele é herdeiro, né, do getulismo. E aí, o que acontece? Jânio Quadros pensou, se eu renunciar, vão dizer para mim não renunciar e vão me dar mais poderes. Olha só, ele queria dar um golpe. Ele queria fingir que ia renunciar para adquirir mais poderes e governar de forma autoritária o Brasil. Olha só. E aí eles achavam o quê? Que o Congresso não ia querer o João Goulart governando, que é quem teria direito caso faltasse o presidente. E aí, para terminar de dar o susto à galera, o Jânio Quadros mandou o João Goulart ir para a China. Então, o vice-presidente do Brasil está na China e o presidente, que é o Jânio Quadros, está no Brasil fazendo essas doideiras que eu falei para vocês, esses 7 meses de governo, tá, galera? E aí, em agosto de 1961, João Goulart escreve uma carta-renúncia e vai até o Congresso entregar a carta. Mas aquele entregar sem querer entregar, só para poder dar aquele susto na galera. Olha, gente, eu tô renunciando. O que vocês podem estar fazendo assim para me ajudar? Na mesma hora, a galera, obrigada, ex-presidente, né? Então, aceitaram a renúncia dele de boa. Ninguém disse nada. Só que a treta veio depois, né? Jânio Quadros saiu, né? Que nem cachorro caído da mudança. Triste. Porque achava que ia ganhar era mais poder. Foi perder a presidência. E aí, instaurou uma situação que quase levou a uma guerra civil no Brasil. Porque muitas pessoas queriam impedir a posse daquele que, pela lei, tinha direito a ser presidente do Brasil, o vice João Goulart, né? Os militares até afirmavam que estavam planejando até derrubar, possivelmente, o avião e que João Goulart voltasse para o Brasil. Então, ele não estava no Brasil, ele estava na China. Ele lá da China liga para o Brasil achando que está de boa e a galera diz o quê? Não volta. Não volta para o Brasil. E assim ele vai fazer, ele vai circular pela Europa, ele vai
São quase aí um mês aí para poder se estabilizar essa estrutura aí de governo. Ele vai rodar a Europa, vai para os Estados Unidos, dos Estados Unidos ele vai para o Uruguai. E lá fica esperando, né, o aval favorável para ele entrar no Brasil. Isso o presidente legítimo, né, que deveria assumir. Mas como tinha elite, tinha pessoas como Carlos Lacerda, mesmo que perseguia Getúlio Vargas, perseguia João Goulart, então tinha a imprensa contrária a João Goulart, enfim, não era um momento favorável para ele governar. Então, militares de um lado, começou também a campanha da legalidade. Muitos trabalhadores estavam pegando em armas e dizendo que, se necessário fosse, iam defender João Goulart pela força. E aí aconteceu a campanha da legalidade, muitas pessoas foram para as ruas, né, manifestar o seu desejo de que a lei fosse cumprida. Dentro dessas circunstâncias é que João Goulart ele vai assumir sim, mas ele vai assumir com seus poderes limitados. Olha só. Então, só pra gente visualizar aqui, tá, gente? Aqui a Mary, ela tá de biquíni. É o biquíni da década de 60. E aqui do lado, né, à direita de vocês, as mulheres estão de maiô. Então, é quase um macacão que a galera vai pro shopping hoje, né? E aí, esse biquíni é a roupinha que você usa pra ir na esquina. Então, imagina Jânio Quadros, né, ali vendo essa situação atual, né? Ia se assustar bastante. E aí, vamos para o governo do João Goulart. Gente, João Goulart ele vai governar de 61 a 64, ele também não terminou o seu mandato. Vamos entender o porquê. Para ele assumir, foi necessário estabelecer o parlamentarismo aí à brasileira, é uma república parlamentarista. O que significa? O presidente legítimo, João Goulart, ele não tinha poderes realmente de presidente. Ele é mais uma figura ali para tirar foto, para dizer que é presidente. Quem governa é o primeiro-ministro. Então, a estrutura única dentro do Brasil, da história do Brasil, que o presidente ele estava lá, mas ele não governava. Isso tudo foi estabelecido, mas foi também esclarecido que haveria uma escuta da população, chamado plebiscito, em que a população ela votaria pelo presidencialismo, ou seja, voltar ao sistema normal, ou pela manutenção desse parlamentarismo. E aí a população foi votar e votou pela volta do presidencialismo. Então, por em torno de 14 meses, pouco mais de um ano, o João Goulart vai governar, mas com poderes totalmente limitados. Mas quando é liberado aí o presidencialismo, ele começa algumas ações, né? E aí a gente vai ver, a oposição a João Goulart vai aumentar. Por quê? Ele vai criar um Plano Nacional de Educação. Então, pela primeira vez na história do Brasil, vão se investir tanto imposto na educação. Então, os impostos são arrecadados e é decidido no que vai ser investido. E para João Goulart, 12% tinha que ser na educação. Professora, que legal. Pois é, para uns isso é comunismo, tá? Dentro daquela história do Brasil, naquele momento de Guerra Fria. Estatuto do Trabalhador Rural, foi estabelecido que o trabalhador rural tem os mesmos direitos de salário, de descanso semanal. Gente, trabalhadores rurais, eles viviam num sistema de trabalho muito próximo à escravidão, recebendo alimento como pagamento. Não, isso não dava certo. Então, João Goulart regulou esse processo. Renegociação da nossa dívida externa. Então, o Brasil já estava extremamente endividado e ele estava tentando renegociar os juros, né, dessa dívida para que se tornasse algo pagável, tá bom? Nós temos, então, o grande projeto de João Goulart, as chamadas reformas de base. Então, a reforma de base, o que seria? Ele estava propondo reforma agrária em terras devolutas, ou seja, em terras em desuso, não estava sendo usada. Essas terras seriam distribuídas para os camponeses que precisavam para o plantio. Ele queria estabelecer uma educação, né, que não existisse mais analfabetos dentro do Brasil. Ele era a favor do voto, né, para analfabetos, que o analfabeto também é um cidadão de direito no Brasil. Então, ele tinha algumas propostas que eram propostas para aquele período bem radicais, já que estamos sempre lembrando, gente, num contexto de Guerra Fria. E qualquer coisa que de longe, muito longe, pareça com o comunismo, não é bem recebido.
E é aí que no dia 13 de março, João Goulart vai apresentar essas ideias que eu acabei de falar para vocês em um comício na Central do Brasil. Reuniu várias pessoas e esse comício ele vai ser bem enfático de que quer fazer essas mudanças e que ele vai dar um jeito de fazer essas mudanças. O que a oposição a João Goulart entendeu? Olha só, ele quer tomar o poder para ele. Olha só, ele quer dar um golpe. Olha só, ele quer transformar o Brasil em socialismo. Isso foi o que a galera entendeu. Não era bem isso, né? Porque a gente analisando as fontes, analisando as falas, analisando as propostas que ele estava fazendo, não era bem isso, né? Transformar o Brasil em socialismo. Não era isso. Mas, enfim, foi o que os militares acreditavam que era o que estava acontecendo. A elite brasileira, setores das igrejas cristãs, também acreditaram que João Goulart estava querendo implantar aí o socialismo. Também com o histórico do presidente anterior, Jânio Quadros, condecorando o Guevara. Fica complicado, né? E aí, no dia 13 de março, né, aconteceu esse comício de João Goulart. E menos de uma semana depois, foi, né, dia 19 de março, teve a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. O que essa marcha pedia? Intervenção militar. Então a galera foi pra rua pedir que os militares retirassem João Goulart do poder. Ou seja, estabelecesse um golpe. Por quê? João Goulart estava no poder de forma legal, pela lei. Ok, confere. Então, para ele sair, os caminhos tinham que ser pela lei. Tá achando João Goulart ruim? Tem que pedir um processo de impeachment, né? Tem que comprovar que ele cometeu algum crime político, né? Ou algum tipo de roubo, corrupção, algo que fizesse, né, acontecer um impeachment. Esse é o caminho legal para a retirada de um presidente. Chegar e tirar um presidente à força, isso é ilegal. Por isso recebe o nome de golpe. E aí o que acontece? As pessoas usaram aí o nome de Deus nessa passeata, pedindo a intervenção militar. Isso no dia 19 de março. Do dia 31 para 1º de abril, João Goulart, ele acaba, né, perdoando uns revoltosos marinheiros. Em vez dele mandar punir, ele perdoa. Não, beleza, deixa o bichinho aí, acabaram de se revoltar, tranquilo. Então, as altas patentes militares vão ver isso como uma interferência de João Goulart nas questões militares. Ele podia ter ficado quieto? Podia. Foi a desculpa utilizada pelos militares para tomarem o poder. E na madrugada do dia 31 de março para o dia 1º de abril, foi estabelecido aí a tomada do poder pelos militares. Então, eles começaram a tomar prédios estratégicos, colocaram tanques de guerra nas ruas, tinham o apoio da Operação Brother Sun. Os Estados Unidos estavam enviando navios de guerra para o Brasil, para dar esse apoio, se necessário fosse. Aí a gente tem toda uma intenção dos Estados Unidos de manter o Brasil totalmente dentro do sistema capitalista e alinhado aos Estados Unidos, né? Unido, na verdade, né? Baixando a cabeça totalmente aos Estados Unidos. E aí a gente tem, né, o estabelecimento desse golpe civil-militar. Por que civil e militar, galera? Porque teve apoio da população civil, como eu falei, né? As pessoas foram pra rua pedir por esse golpe. E aí o que acontece? João Goulart, ele estava no Rio de Janeiro, vai para Brasília e lá ele realmente decide sair de Brasília porque não era um local seguro, vai para o Rio Grande do Sul, que é o reduto dele, né? Ele é do Rio Grande do Sul e ele acaba decidindo não resistir. João Goulart poderia resistir, pegar áreas do exército que ainda eram legítimas ao governo, né? Junto com o governo, pegar parte da população e inserir o Brasil numa guerra sangrenta. Mas João Goulart, dizem as fontes, recebeu a informação que os Estados Unidos estavam apoiando o golpe. Ou seja, era muito difícil lutar contra os Estados Unidos. Não teria estrutura. Ia ser um mar de sangue. Para evitar isso, João Goulart ele sai do Brasil. Tá? Ele vai sair do Brasil e não volta mais para o Brasil. E aí é instaurado o governo dos militares. Que todo mundo achou que ia ser bem rápido, mas durou 21 anos. Que é o conteúdo das nossas próximas aulas. Então, fique aí conosco, tá? Né? Cuide-se, fique em casa, galerinha, e até mais!